Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do GA, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise da Nvidia, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E essa análise foi solicitação do pessoal do nosso grupo de investimentos globais. Então, se você quiser entrar no nosso grupo, eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e ir direto para o nosso grupo. Agora sim, vamos para a análise. Bom, pessoal, e lembrando que nenhum desses vídeos que eu faço é recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem recomendações, a gente tem um serviço de research, que é o nosso GA Pro, onde vocês vão ter acesso à carteira de fundos imobiliários, carteira de dividendos, carteira Alpha, que é a empresa de crescimento aqui no Brasil, e carteira global, que vai ser lançada no dia 21 de março. Então, se você não quiser perder aí, né, o acesso a todas essas carteiras, já se torne assinante GA Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui na tela. Lembrando que se você deixar o like aí e se inscrever, vai ajudar bastante a gente a chegar a mais investidores com esse tipo de conteúdo que estão interessados em investimentos globais. Isso ajuda bastante a gente, então já deixa seu like aí no vídeo e acompanha a gente também nas redes sociais, né? Eu tô no Instagram, a gente tem também um grupo aqui no Telegram onde a gente comenta vários assuntos, não só de investimentos no exterior, né? Investimentos também no Brasil. Então segue a gente nas redes sociais que a gente está sempre falando de investimentos. Então, pessoal, iniciando aqui sobre a Nvidia, lembrando que a gente tem um vídeo completo com análise da história da empresa, modelo de negócio, como ela ganha dinheiro. Então, se você quiser uma análise mais detalhada, mais aprofundada, eu vou deixar o link aqui para você. Nesse vídeo eu vou passar algumas coisas um pouquinho mais rápido. Falando sobre a empresa, a Nvidia, né, ela foi fundada em 1993 por três empreendedores, tá? O principal dele é o Jensen Huang, que é o atual CEO, aí, o nome por trás da empresa, um cara super respeitado no setor de tecnologia. Lá em 99, aproveitando o boom das techs, ela já fez o IPO dela, né? No mesmo ano que ela praticamente inventou aí a GPU. Então eu conto a história no outro vídeo, mas basicamente existiam vários tipos de pedaços diferentes de sistemas que faziam processamento gráficos em computadores, e a Nvidia foi a primeira a fazer tudo num só produto, né, que ela chamou de GPU na época. Em 2001 ela entrou no mercado de gráficos integrados, então ela começou a fazer processadores que faziam a parte de processamento do computador junto com a parte de processamento gráfico num único processador, né, que é uma coisa muito comum aí hoje, e a Intel praticamente domina esse mercado. Em 2005 ela entrou ali no mercado de games, né, começou a desenvolver processadores para videogames. O mais conhecido ali foi o PlayStation 3, né, que vendeu demais, né, um dos videogames que mais vendeu aí na história. Em 2008 ela começou ali, deu início ali a parte de supercomputadores dela, né, então a Nvidia produz também processadores, né, GPUs, que ela chama ali de DPUs, que são processadores com uma capacidade muito alta, né, muito mais do que os processadores comuns que a gente consegue comprar aí no mercado para o nosso computador, que são utilizados para data center, né? Então ela começou a entrar ali, principalmente com o Tesla, né? O Tesla é o nome do processador que ela lançou em 2008, começou a pegar tração nesse setor, tá? Em 2012 ela fez o lançamento da GTX 600, aí quem é dos games sabe a importância dessa placa de vídeo. Foi uma mudança realmente aí de patamar. Todo mundo queria essa placa, foi muito vendida no mercado, levou a Nvidia para um outro patamar de valor, né, e de vendas também. Em 2017 ela já lançou uma inteligência artificial que ela chama de Isaac, e é muito impressionante assim o que essa inteligência artificial já fazia em 2017 e hoje ela está muito mais avançada, tá? Então tem muitas empresas apostando aí que a inteligência artificial é o futuro, né? Com ChatGPT e tudo que a gente viu repercutir esse ano, a Nvidia já estava trabalhando nisso fazia um bom tempo já, tá, pessoal? Em 2021 ela fez a aquisição mais relevante dela, a aquisição da Mellanox, por quase 7 bilhões, aí, por volta de 7 bilhões, tá? A Mellanox é uma empresa que faz tudo que vai em volta de um data center, tá? Então, a NVIDIA ela faz o processador, mas esse processador ele precisa de uma capinha, ele precisa de um sistema que conecte com os outros data centers, precisa da fiação. Todo o resto aqui é feito pela Mellanox, então foi uma aquisição que verticalizou bastante a operação da Nvidia, ela conseguiu ganhar vantagens competitivas, tá? Em 2022 ela lançou o Omniverso para desenvolvedores, então uma solução muito legal, muito tecnológica, utilizando também inteligência artificial para facilitar o design aí para toda a indústria de design do mundo, tá? Seja de arquitetos, seja, sei lá, de engenheiros de videogames, né, de games, de desenvolvedores de games, desenvolvedores de filmes, enfim, tudo que envolve ali entretenimento acabou sendo impactado aqui positivamente por essa solução da Nvidia, tá? Atualmente a empresa tem um valor de mercado de 560 bilhões de dólares, então é uma das maiores empresas do mundo, tá? Do setor de tecnologia, embora ela não seja considerada uma Big Tech, né? Na minha visão, a Nvidia no futuro vai ser considerada uma das Big Tech e ser colocada naquele acrônimo, né? O FANG. Ela está no setor de tecnologia, como eu comentei, o código dela na Nasdaq
NVDA, ela só tem ações comuns, né, classe A, então você tem direito a voto tanto quanto os sócios majoritários. O código aqui na B3 é NVDC34 e a cotação dela atual é $226. Falando sobre o modelo de negócio da empresa, a Nvidia hoje tem uma receita bem diversificada, embora seja concentrada em duas linhas de negócio relevantes, tá? Então hoje a linha principal de negócio da Nvidia é o data center, tá? No passado não era assim, mas hoje já é 56% da receita dela advinda do data center, né? Se a gente olhar aqui, é como fechou o ano fiscal de 2022, tá escrito 23, mas é referente a 22, tá, pessoal? E aqui tá escrito 19, mas é referente a 18. Em 2022 finalizou aqui com data center sendo mais relevante, sendo que em 2018 aqui a área de game era muito, né? Era metade da receita. O que aconteceu? Desde então, o setor de data center, o segmento de data center ganhou muita atração, ele não parou, né? Ele foi só impulsionado pela pandemia, a necessidade de digitalização, as empresas dando mais importância para a segurança no digital, enquanto o segmento de games sofreu uma forte retração nos últimos 2 anos, né? Não só a inflação, como também muita gente ali na pandemia acabou comprando, né, processadores gráficos, trocando, né, os seus equipamentos internos. Eu fui uma dessas pessoas, comprei um novo processador para mim, mas é uma compra que você faz uma vez e depois você vai demorar 3, 4, 5, 6 anos para comprar um outro, né? Então isso aí acabou expandindo a receita dela lá em 2020, mais em 2022, 2023, 22, 21, a gente vai ver que teve uma retração mais para frente quando a gente vê os números, tá? Então hoje, o segmento mais relevante da empresa é o de data center, tá? Seguido por gaming, que é onde entram as GPUs gráficas, principalmente para o setor de game, tá? Mas aqui entra também os processadores utilizados aí para mineração de criptomoeda, que foi outra coisa que retraiu bastante depois que a Ethereum mudou ali de Proof of Work para Proof of Stake, então não precisa mais de tanta placa de vídeo. Isso acabou deixando aí muita placa de vídeo no mercado e reduziu as vendas da Nvidia. A gente vai ver um pouquinho mais disso para frente. Então esses dois são os principais segmentos da empresa, seguido aqui por ProVis, que é Pro Visualization, tá? Que é a parte ali de soluções de AI para empresas, softwares para empresas, inteligência artificial, tá? Muita coisa muito interessante aqui nessa parte de ProVis, embora seja pequena. Tem a parte de auto, que é onde ela desenvolve hardware e software para veículos autônomos. Então a Nvidia tem parceria com várias grandes montadoras para desenvolver não só software para possibilitar que o veículo se dirija sozinho, mas também hardware para facilitar a vida das montadoras. E ela tem também um pouquinho ali que vende equipamentos originais revendidos para outras fábricas, tá? Então, algumas outras fábricas pedem para a Nvidia desenhar para ela e mandar fabricar e entregar direto para essa outra fábrica, para essa fábrica colocar ali, digamos, a marca dela e tudo mais. A Nvidia também faz um pouco disso aqui, apesar de não ser muito relevante, tá? É importante também notar que 47% da Nvidia, da receita da empresa, está concentrada diretamente ou indiretamente à China, tá, pessoal? Então, se a gente olhar aqui a diversificação global da receita da Nvidia, a gente vê que tem 30% concentrado nos Estados Unidos, normal das empresas americanas, né, serem concentradas lá, mas a gente vê aqui que 21% é China mais Hong Kong e 25% Taiwan, tá, pessoal? Então, tem muita gente que considera Taiwan China já, então se você poderia considerar que 50% da receita da empresa praticamente está ligada à China, então isso daqui traz riscos regulatórios, né? Tem toda a questão daquele medo de invasão da China em Taiwan. Então, se você tem medo de que isso aconteça, talvez não seja uma empresa para você, tá, pessoal? Fora as questões regulatórias, né, que a gente viu acontecer em 2022, onde o governo impediu ali a venda de alguns tipos de chips para a China, tá? Isso daí acabou prejudicando sim as receitas da Nvidia, então isso pode acontecer, tá, pessoal? E aqui um gráfico só mostrando para vocês a evolução da receita da empresa. Ela não trouxe esse gráfico até o ano de 2022, tá? Mas dá para ver aqui como o setor de data center, né, o segmento de data center veio ganhando tração, né, e superando aqui que acabou superando o setor o segmento de gaming dentro da receita da Nvidia em 2023. Falando um pouco agora sobre o histórico de resultados da Nvidia, tá? Ela é uma das empresas que mais cresceu nos últimos 10 anos, tá? Então a receita saiu aqui a receita, essa barra cinza, tá, pessoal? Saiu aqui de 4,2 bilhões para 28 bilhões, um crescimento de 6 vezes nesses últimos 10 anos, tá? 6,6 vezes nos últimos 10 anos. O EBITDA, que é essa barrinha azul aqui clara, saiu de 892 milhões de dólares para 7,4 bilhões de dólares, então multiplicando 8,3 vezes. Então ela conseguiu crescer mais o EBITDA do que a receita, ou seja, ela conseguiu controlar mais os custos, né? Então começou a ganhar uma alavancagem operacional, enquanto que o lucro saiu de 563 milhões
para 5,9 bilhões, né? Então o lucro multiplicou por praticamente 10 vezes nesses últimos 10 anos. Então ela conseguiu crescer muito mais o lucro do que a receita. Então a empresa ganhou margem, né? Controlou bem as despesas ao longo desses 10 anos, tá? Isso aconteceu, esse crescimento aconteceu muito fortemente, né? Porque a empresa foi impactada por uma forte demanda de data centers, tá? Então a gente viu ali que de 2017 para frente, mais ou menos quando a gente viu no gráfico anterior, as receitas de data center dela começaram a ser muito impulsionadas, principalmente na pandemia, tá? Então se a gente olhar aqui até 2020, a Nvidia dava uma receita de 10 bilhões, 11 bilhões de dólares e saltou para 16 bi, quase 17 bilhões em 2021, tá? Teve também a aquisição da Mellanox, mas não foi só isso, tá? Não foi só isso que fez a empresa praticamente dobrar de receita, quase triplicar aqui em 2 anos, não foi só por conta dessa aquisição, tá, pessoal? Além disso, as receitas de gaming foram impactadas positivamente em 2021 e 2022, tá? Na realidade aqui tá 21, mas é 20 e o que tá 22 é 21, né? Mas enfim, a empresa reporta o resultado dela desse jeito. Foi impactada positivamente pela parte de gaming, pela parte de as pessoas estarem mais em casa, de darem mais atenção para ter um bom computador, para ter um bom videogame. A parte de criptomoeda também começou a ter uma demanda muito forte, né? O mercado estava subindo muito, muita gente atraída por mineração, por ganhar dinheiro, muitas moedas sendo lançadas no mercado. Isso acabou demandando muitas placas de vídeo, o que elevou a receita da empresa nesses anos e também deixou as margens dela nos melhores níveis lá em 2021, 20, onde a empresa estava trabalhando com as melhores margens dela, tanto margem EBITDA quanto margem líquida. Se a gente tiver aqui, a margem líquida chegou a 36% ali em 2021, né, que aqui está 22%, tá? E o que aconteceu desde então, né, no ano de 2022, para a empresa foi uma reversão muito causada aí por conta de um enfraquecimento nessa área de gaming, tá? Então, a empresa, como eu falei para vocês, vendeu bastante no ano de 2020 e 2021, e as pessoas, não só o mercado de criptomoeda desaqueceu, mas também teve a inflação no mercado global, né? As taxas de juros começaram a subir, as pessoas já tinham comprado boas placas de vídeo em 2021, então elas não iam sair comprando de novo em 22, e agora, no início de 2023. Então a empresa acabou acumulando um estoque e não conseguiu mais vender com aquela mesma força que ela vinha vendendo nos últimos anos, né? Então a área de gaming é muito cíclica, tá, pessoal? Quando a economia tá forte, pujante, e as pessoas estão querendo gastar, essa área sobe bastante, mas quando as pessoas reduzem um pouco seus gastos, essa área sofre um pouco, né? Mas aí a área de data center acaba segurando as receitas da empresa e mesmo assim ela conseguiu crescer ano contra ano, mesmo com isso, tá, pessoal? Além disso, em 2023, tá? 2022, na verdade, ela teve alguns lançamentos que bagunçaram um pouco o resultado dela, que pioraram ali o resultado dela, que fizessem com que ela tivesse essa retração no lucro, né? Se a gente vê, o lucro líquido saiu de 9,7 bilhões em 2021 para 5,9 bilhões, 6 bilhões ali em 2022, tá? O que aconteceu? Né? Além dessa queda nas vendas que fez com que a empresa não conseguisse diluir tão bem os custos, ela tá com muito estoque parado, né? Isso acabou piorando as margens dela. Ela também teve que pagar uma multa pela desistência da compra da ARM, tá? A ARM é uma outra desenvolvedora de chips, mas ela desenvolvia chips basicamente para celulares, e a Nvidia tinha se comprometido em comprar essa empresa por 40 bilhões de dólares, tá? Mas aí ela desistiu no ano de 2022 e teve que pagar uma multa de 1,2 bilhões. Na verdade, a multa foi até maior, mas o impacto em 2022 foi só de 1,2 bilhões, né? Bilhão. Além disso, ela teve também um gasto maior com Stock-Based Compensation, que é basicamente um dinheiro que ela usa para pagar ali em ações para manter ali funcionários, sócios, membros importantes da equipe da empresa dentro da empresa, tá? Então tudo isso fez com que o lucro dela caísse em 2022, né? E ela caísse margem, tivesse uma forte reversão, tá? Mas quando a gente olha no longo prazo aqui, realmente foi um resultado impressionante de receita, de lucro, de EBITDA, e ela teve essa reversão nesse momento pior agora em 2022, mas eu acredito, aqui ao meu ver, no meu entendimento, ela está numa clara tendência de alta aí, a partir do momento que o mercado voltar a ser mais otimista, né? O mercado a inflação for controlada, a empresa volta a vender e volta a crescer as suas receitas aí no longo prazo. Quando a gente fala de caixa e dívida, tá? Assim como as outras grandes empresas de tecnologia, a Nvidia nunca se alavancou muito para poder crescer, ela sempre cresceu de forma orgânica, como a gente viu na história da empresa, né? A única aquisição relevante mesmo foi da Mellanox em 2021, então uma aquisição de 7 bilhões, então acabou que a empresa sempre conseguiu crescer, todo aquele crescimento que a Nvidia teve foi basicamente orgânico, então ela nunca teve muita dívida, sempre
uma alavancagem muito baixa, uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, né? Então a empresa tem um balanço muito sólido para passar por esse momento mais complicado agora, de estoques parados, de inflação, então ela é bem tranquila nesse sentido, tá? Então a gente vê aqui que ela sempre teve um caixa, né? A gente vê por essa barra cinza, sempre maior do que a dívida, que é essa barrinha azul que eu deixei aqui, tá? O único ponto aqui que deu uma inversão nessa situação, né? Não foi nenhuma inversão, mas que trouxe o caixa mais próximo da dívida, que foi justamente no fim desse ano de 2022, tá? Então a gente vai ver mais para frente onde que foi parar esse caixa, né? Como que o caixa saiu de 21 bilhões e caiu para 13 bilhões em apenas um ano praticamente. Falando agora da geração de caixa da empresa, né? A Nvidia sempre foi uma empresa muito rentável, com uma boa geração de caixa em relação ao resultado dela, pelo menos nos últimos 10 anos, tá, pessoal? Então ela sempre gerou um bom caixa aqui, se a gente olhar nessa barra azul aqui, ó. Inclusive em anos muito fortes, como em 2021, ela gerou aqui 9 bilhões de dólares em caixa, ao mesmo tempo que ela tem uma despesa de CAPEX e pesquisa e desenvolvimento bem tranquila, né, bem leve em relação ao balanço dela, né? Então se a gente olhar aqui no ano, por exemplo, no ano de 2021 mesmo, ela só teve uma despesa aqui de CAPEX e pesquisa e desenvolvimento de 1 bilhão praticamente de dólares. Então isso daqui acaba sendo bem tranquilo para a empresa manter, né? Então ela consegue gerar bastante caixa e precisa de pouco dinheiro ali para poder crescer e manter-se inovadora aí no setor. Então acaba sobrando bastante fluxo de caixa livre para ela pagar dividendos ou fazer recompras, tá, pessoal? Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ela sempre teve ali um certo pagamento de dividendo ou recompra, que aqui é o provento total que eu deixo, que é essa linhazinha vermelha aqui, então a gente vê que ela sempre pagou ali 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 2 bilhões, né? E em 2022, né, ela chegou a fazer um buyback ali, uma recompra de 10 bilhões de dólares, né? Então ela retornou bastante valor ao acionista em 2022, quando as ações estavam caindo bastante. Então foi uma jogada bem interessante aí, que deve ter gerado bastante valor para quem era acionista da Nvidia ao longo de 2022. Então, a pergunta aqui que eu fiz para vocês, né, onde foi parar aqui 10 bilhões de caixa, a resposta está aqui, tá? A empresa tirou do caixa dela para devolver aos acionistas, provavelmente porque ela viu que não tinha muito o que fazer, o setor está um pouco desaquecido, a inflação está pegando ainda, então melhor pegar esse dinheiro, as ações estavam em queda, e recomprar e gerar valor ao acionista, né? Esse valor gerado seria maior do que se ela investisse em algum outro projeto dela. Falando um pouco aqui de retorno e geração de valor aos acionistas, né? As ações da Nvidia, como vocês devem ter acompanhado, caíram cerca de 65% aqui, ó, entre o final de 2021 e o final de 2022, né? Com toda a questão de aumento de taxa de juros, aumento de inflação, dificuldades específicas da Nvidia, que estava sofrendo ali na parte de game, que era mais cíclico. Tudo isso fez com que as ações caíssem bastante, tá? Mas elas se recuperaram agora, no início de 2023, com perspectivas melhores aí do guidance da empresa, que passou um guidance um pouco mais forte para o ano, um crescimento esperado, uma recuperação de margem ao longo de 2023, 2024. Na verdade, ela dá um guidance de 3, 4 anos, né? Então, as expectativas melhoraram para a Nvidia. E quando a gente considera o retorno total que ela gerou aos acionistas desde o IPO, ela gerou um retorno aqui de quase 59.000% desde o IPO. Então foi uma das empresas que mais gerou retorno aí aos seus acionistas. E quando a gente pega um prazo menor, né, para a gente ver o que aconteceu, nos últimos 10 anos ela gerou um retorno de 7,4.000%. Então, mesmo nos últimos 10 anos, quem segurou as ações da Nvidia com certeza está muito feliz hoje, tá? E falando de precificação, como é uma empresa que eu já considero que tem modelos de negócios mais maduros ali, assim como o Google, que eu falei na semana passada, apesar de que a Nvidia tem ali segmentos que tem um bom potencial de crescimento, a gente pode dar uma olhada assim no preço-lucro da empresa, que é o PI, né? E a empresa está hoje, né, por conta da queda forte de lucros que ela teve em 2022, aliado a essa alta forte que ela teve nas ações recentemente, né? Só em 2023, eu acho que já subiu 60% as ações da Nvidia. Por conta disso, o preço-lucro dela saltou para cerca de 130 vezes lucro, tá? Que é acima da média da empresa, né? A média da Nvidia circulava ali, em 80 vezes lucro, 70 vezes lucro, e hoje está em 130, tá? Talvez um momento, talvez por conta dessa distorção que eu expliquei para vocês, né? Que o lucro caiu muito e as ações já subiram, precificando uma melhora por conta do guidance, por conta de uma melhora do mercado dela. Mas mesmo assim, eu acho que a empresa está um pouquinho aí acima da média histórica, né? Como a gente consegue ver aqui no gráfico. E falando agora de pontos fortes e pontos fracos aqui da tese, tá? Pontos fortes, ela é líder em mercados importantes, então ela é líder no mercado de game, ela é líder no mercado também de data centers, né? 355 dos 500 maiores computadores do mundo utilizam produtos da Nvidia, então ela é líder de mercado.
tem diversificação de receita em setores com tendência de crescimento, tá? Então, apesar do setor de gaming ter sofrido um pouquinho, tem uma boa perspectiva de crescimento, o setor de data center tá voando, né? O setor de carros autônomos também vai crescer bastante. Então, isso aqui é um ponto bem importante da tese. Ela tem marcas fortes, então, como ela é líder nesses setores, né? E principalmente o pessoal de games gosta muito das placas da Nvidia. As grandes empresas vão buscar ali produtos da Nvidia porque sabem que pode confiar na marca da empresa, então ela tem uma marca bem forte no mercado. Ela é lucrativa e geradora de caixa, né? Então é uma empresa de tecnologia que já é rentável, tem boas margens, tem um balanço sólido, como eu comento aqui embaixo, sem dívida, gera caixa, então tem esses pontos positivos para passar por um momento mais difícil como agora. É uma empresa bem inovadora, tá? Então a Nvidia, todo Investor Day dele, eu recomendo que vocês assistam, quem conseguir assistir aí em inglês e gostar de tecnologia, porque todo Investor Day deles, eles inventam milhares de produtos e serviços, soluções e software que o mercado nunca viu falar antes, tá? Então, empresa super inovadora e isso causa para ela várias opcionalidades, né? Ela tem vários produtinhos ali que ela lança, que ela tem na gaveta dela, que ela quer lançar e quer mostrar para o mercado. E se algum der certo e der muito certo, como deram as soluções de data center, pode ser que daqui 10 anos essas receitas acabem ficando relevantes, né? Aqueles segmentos menores de Pro Visualization, de OEM, né? Que é equipamentos originais e tudo mais. Então, inteligência artificial, tudo isso são opcionalidades que ela investe pouco, mas pode dar muito certo e dar muito dinheiro para a empresa, tá? E ela tem uma alta barreira de entrada, tá? Na verdade, não tem ninguém entrando nos setores de chips, porque todas as empresas do setores de chip já tem ali um design, anos de design, os melhores designs do mundo. Ou então, se você é uma fabricante, né, como a TSM, né, você enfim, tem as fábricas, tem as melhores tecnologias. Se você é uma produtora de máquinas como a ASML, você já tem o melhor conhecimento das melhores máquinas, né? Enfim, dos melhores engenheiros. Então não tem ninguém entrando nesse setor, né? Não tem como você agora entrar e começar do zero a tentar fazer uma GPU, uma CPU, uma DPU melhor do que essas grandes empresas que já estão fazendo isso há literalmente décadas, tá? Então é um setor que tem barreira de entrada não só de capex, de dinheiro que você precisa, mas também de tecnologia, enfim, de inteligência mesmo de negócio. Quando a gente fala aqui dos pontos fracos da empresa, tá? Eu queria só pontuar que eu falei desses mesmos pontos fracos no vídeo anterior, da análise completa do case da Nvidia, e quase todos eles aconteceram, tá, pessoal? Então, só para vocês verem como a gente lista isso daqui, a gente pensa bastante, a gente faz esse conteúdo de qualidade aqui para vocês, e não é só listar aqui, só para dizer que existe esse risco, tá? São riscos que a gente acredita que são relevantes, né? São vantagens que a gente acredita que são relevantes de verdade, tá? Então, risco de hard tech que eu comentei no outro vídeo. Então, a Nvidia, ela produz produtos de hardware, né? No fim das contas. Então, quando ela tem uma nova atualização, né? Por exemplo, ela fez lá uma placa de vídeo modelo 2019. Quando ela lança 2020, essa 19, vocês concordam que ela é depreciada? Ela perde valor? Então, talvez ela não consiga vender, vai ficar preso no estoque, e aí ela vai lançar um novo que vai deixar... Vai lançar o 23, por exemplo, vai deixar o de 2019 ainda mais obsoleto. Então esse risco se materializou. Se vocês verem no estoque da empresa, ela está com os estoques aí cheio de coisa, né? Acabou tendo que pagar multas lá para as fabricantes que ela contrata, porque ela acabou contratando para produzir muito mais chips do que ela conseguiria vender em 2022. Então isso aqui foi um risco que se materializou bastante na tese da Nvidia, tá? 50% da receita dela vindo da China, é o risco de regulação. Outra coisa que se materializou, né? Então a gente teve uma regulação dos Estados Unidos que proibiu a venda de alguns tipos de chips para a China, né? Isso acabou prejudicando a receita da Nvidia, se eu não me engano, em 450 milhões no ano de 2022. Então isso daqui também é outro risco que se materializou, tá? A ciclicalidade da receita de game que eu comentei, né? Então é um segmento que é muito pujante quando o mercado tá ali comprador, quando as pessoas estão empregadas, quando o dinheiro tá fluindo na economia, como fluiu em 2020 e 2021, mas na hora que a gente tem uma reversão, uma inflação subindo, uma taxa de juros subindo, uma incerteza maior, as pessoas vão evitar de comprar esses produtos que são caros, tá? As placas da Nvidia são caras, vão evitar de comprar até ter uma certeza maior no ambiente, pelo menos de curto prazo, tá? Então isso aqui é outra coisa que se materializou bastante, tá? E por último, a Nvidia é uma empresa com muita expectativa. Se vocês olharem, ela é uma empresa de tecnologia já grande, já vale 500 e poucos bilhões de dólares, próximo aí da precificação de Google e Meta. Mas ela tem uma precificação muito maior do que essas empresas em termos de preço-lucro, tá? Então a Nvidia tem um preço-lucro de 130 vezes, enquanto o Google tem 20 e a Meta tem 21. Então o mercado aposta que a Nvidia vai se sair muito bem nos próximos 5, 10, 15 anos, em termos de receita, em termos de vendas, em termos de margem, e também ela aposta aqui aqueles outros segmentos que eu falei para vocês, né, de carros autônomos, de inteligência artificial, enfim, todos os outros apostas ali da Nvidia, elas vão dar muito certo para que esse preço-lucro aí faça sentido, né? Por exemplo, o lucro dela teria que
dobrar no ano de 2023 agora, né, chegar ali a 10 bilhões para ela voltar para uma precificação mais próxima da média histórica. Será que isso vai acontecer esse ano mesmo? Então, esse é o tipo de risco que tem aí na tese da Nvidia. Bom, pessoal, e para a gente finalizar aqui a análise da empresa, a gente vai dar a nossa nota aqui para a empresa, para a Nvidia, tá? Para o setor eu vou dar uma nota 4 para a empresa, tá? Lembrando que a Nvidia ela trabalha em diversos setores, né? Os data centers dela são utilizados por empresas que estão em diversos setores, né? As placas estão em diversos países, então a Nvidia não está num setor específico. Por isso que eu dou uma nota de 4 para ela, por estar no segmento de tecnologia, por ser resiliente, por estar no data center e tal, mais uma nota menos porque a parte de gaming é muito cíclica. Para a empresa eu vou dar uma nota 8, é uma empresa historicamente que gerou muito resultado, uma empresa muito bem gerida, tá? Tirando ali o ano de 2022 que eu vi que a empresa escorregou um pouquinho, mas nos últimos 10 anos muito bem gerida, uma empresa super inovadora, uma margem muito boa, um caixa sólido, né? Um balanço bem sólido aí para o longo prazo, gera caixa, distribui, né, através de dividendos ou recompras, então uma boa empresa. E governança eu vou colocar aqui nota 4, justamente porque a empresa é muito bem gerida historicamente, mas no ano de 2022, né, por conta de tudo que aconteceu, né, ela, enfim, acabou segurando estoques demais, acabou talvez ali não tendo uma boa gestão de estoques, uma boa gestão do balanço da empresa, pagou essa multa de uma tentativa de compra aí que talvez desde o início já estava fadada a dar errado, porque era uma concentração de mercado muito forte, então a empresa acabou jogando fora aí 1,3 bilhões de dólares. Então vou dar uma nota 4 aqui, porque não é uma empresa assim excepcional de governança, mas é uma empresa com certeza muito bem gerida, né? Nenhuma empresa gera 7.000% de retorno nos últimos 10 anos se ela não tiver uma ótima governança, tá, pessoal? Então essas aqui são as minhas notas para a Nvidia. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que quer começar a investir no exterior, quer aprender mais sobre a Nvidia e também entra lá no nosso grupo que você pode ajudar a decidir qual a próxima estoque ou REIT que a gente vai trazer para analisar aqui no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.